Todos, eu observo as formalidades legais e declaro aberta a sessão plenária dessa quarta-feira. Eu tenho na mesa para homologação 6 pautas. A do dia 24 de abril de 2017, 7 de 6 de 2017, 19 de 7 de 2017, 26 de 7 de 2017, 13 de 9 de 2017, 4 de 10 de 2017 e a sessão extraordinária. São 2 sessões extraordinárias, 18 de janeiro e 25 de janeiro. Todas as pautas já devidamente assinadas, sem objeção, eu declaro homologada formalmente as respectivas pautas. Desculpe, as atas. Bom, para a senhora secretária, para a leitura de expediente, sorteio de processo, não há expediente a ser lido nem processo. Eu faculto, então, a palavra aos conselheiros substitutos e o senhor procurador de contas. A palavra para pedir a retirada de pauta dos processos de números 2246/2007, é o primeiro. Localizou? 2247? 2245, desculpa, presidente. 2245 e o 2962, primeiro e terceiro. Retirar de pauta. Certo. Referido. Senhor presidente, eu peço a palavra pela ordem. Eu retorno para que seja incluído em pauta o processo 1267/2018. Esse processo ele esteve à disposição dos senhores conselheiros para qualquer sugestão no projeto de resolução que altera a resolução 285 de 4 de outubro de 2017. Aí eu peço para relatar hoje, que é o dia de ser relatado. É uma norma. É uma norma, exatamente. Muito bem. Doutor Blackout. Senhor presidente, tem o processo 3665/2009, trata de tomada de conta de administração direta do município de Bacuri. Esse processo está com o julgamento suspenso, em decorrência de sustentação oral, e eu submeti o produto da sustentação oral à análise da unidade técnica e do Ministério Público e trago o processo hoje para a relatoria final e deliberação. Perfeito. Senhor Mais presidente, alguém? eu gostaria de ter a palavra novamente, em vista de que eu tenho 2 processos que estão suspensos, que é o 3.534/2010, Prefeitura de Apicum-Açu, e o 3.235/2011, tomada de conta de gestores também da administração direta de São João Batista. Eles estão suspensos e eu, em tempo, não estou preparado para relatá-los, e como a próxima sessão não vai haver sessão, inclusive porque é a quarta-feira de cinza, e na outra eu estarei de férias. Aí, para esse processo não ficar um mês pós-carnaval aqui, na pauta entra, sai, é melhor retirar e imediatamente retornarei com ele. Muito bem, doutor. Então está deferido o pedido de retirada. Bem justificado. São 4 processos, no caso, que dizem respeito aqui, no caso. Esses 2 foi Apicum-Açu, São João Batista, eu sabia que eram 2. Câmara Municipal Santa Quitéria do Maranhão, exercício 2011, e tomada de conta do gestor da administração direta de Graça Aranha, de 2011. Então, acrescente-se esses mais 2 processos que estão suspensos. E não ficou, segundo a minha assessoria, não ficou pronto a tempo para ser relatado. É aquela mesma situação dos primeiros 2 que eu já falei. Bem deferido, muito bem justificado. Mais alguém? Bom, não havendo mais manifestações, vamos começar as relatorias dos processos. E, como é de praxe, uma homenagem aos advogados que aqui militam, nós vamos começar com um processo que tem um pedido de sustentação oral, né?
o doutor Dom Clementino de Marinho, que já se encontra aí a postos, é o requerente, e o processo é da relatoria do conselheiro Álvaro César de França Ferreira, é o processo de responsabilidade do senhor Gilberto Silva da Cunha Santos Aroso, e é originário de Baço do Lumiar, o exercício é 2008. Então, vamos começar ouvindo o relatório do conselheiro Álvaro César. Então, senhor presidente, senhores conselheiros substitutos, doutor Jairo, do Ministério Público de Contas, esse processo diz respeito ao processo 2585-2009, prestação de conta anual de governo da Prefeitura Municipal de Paço Lumiar, exercício financeiro de 2008. Responsabilidade é Gilberto Silva da Cunha Aroso. Esse processo foi devidamente analisado pelo setor técnico, tem o parecer do outro Ministério Público de Contas, inclusive. Após essa apresentada, feita essas devidas análises, em meu gabinete também foi feita a análise e detectou-se que continuam algumas irregularidades. Dentre delas, é o limite legal de esse aqui. Doutor Álvaro. Sim. Doutor, esse processo então continua bloqueado, doutor Álvaro. O Ministério Público está pedindo que o senhor libere. É porque eu não fiz o desbloqueio aqui, realmente, para deixar o voto liberado. O anterior. É porque ele vai bloquear todos de uma vez. Tem que bloquear o bloco todo. Ok, já está liberado o acesso a este processo. O senhor pode continuar, doutor Álvaro. Aqui tá doido. Então, esse processo, inclusive, ele teve a lavra do outro Ministério Público de Contas, a doutora Flávia Gonçalves Leite, e que, através de seu parecer, opinou pela irregularidade, parecer prévio pela irregularidade deste processo, opinando no sentido de emissão de parecer prévio pela desaprovação, no caso, né? E o gestor entrou, no caso, já fez aqui o requerimento em tempo para que tivesse essa sustentação oral. Sustentação oral estando aqui presente, já confirmada. Que houve ausência de documentos, ausência de LDO, ausência de anexo na LO da LOA, créditos adicionais apresentados com diferença maior
o valor de restos a pagar divergentes do demonstrado balanço financeiro, ausência de informação referente ao recolhimento RGPS, né? Ausência de lei de autorização de contratações de pessoal, foi aplicada a educação valor percentual a menor do que a Constituição Federal exige, aplicado também na saúde apenas 12,64% e ausência de relatório de gestão de saúde. Esse processo foi devidamente analisado em nosso gabinete, até então manteve-se essas irregularidades e tem a sustentação oral agora. Eu gostaria que tivesse sustentação oral para chegar à definição final do meu voto. Bom, então, feito o relatório, onde foram identificadas as irregularidades, vamos ouvir, então, a sustentação oral a ser feita pelo doutor Abdon Marinho. Com a palavra, o doutor Abdon Marinho. Senhor presidente, Abdon Clementino de Marinho, AB 4980, fala pela defesa. Senhor presidente, senhores conselheiros, com imensa satisfação que me dirijo nessa manhã às vossas excelências em nome do defendente Gilberto Cunha dos Santos Aroso. Antes, excelências, de entrar propriamente no mérito da matéria, apenas para efeito de registro histórico, o defendente Gilberto Cunha foi gestor em 7 exercícios, 2 como presidente de Câmara, 5 como prefeito. E de todos esses, excelência, apenas este processo faz-se necessário os esclarecimentos dessa tribuna. Todos os outros foram aprovados com ou sem ressalva. Excelências, de tudo que foi apurado nos presentes autos, após as juntadas dos documentos, todos que foram solicitados, restaram 4 itens que são o objeto princípio dessa defesa. O primeiro item, excelência, é o que diz respeito à ausência da lei que fixava o salário do prefeito, do vice-prefeito e dos secretários. Não foi juntado o instrumento legal adequado, e tão somente, excelência, o decreto legislativo. Ocorre, excelências, que, ao nosso sentir, pedindo todas as venhas a essa corte, eu busco o seguinte entendimento. O cidadão ele não pode fazer ou deixar de fazer, diz a Constituição, algo, senão em virtude da lei. E a lei, excelências, no caso em apreço, não é, e quem diz é a Constituição da República, responsabilidade do gestor executivo. Diz lá o artigo 29, inciso 5º ou 6º, que a remuneração dos agentes políticos será fixada pela lei de iniciativa do Poder Legislativo. Ora, se a lei é de iniciativa do Poder Legislativo, data venha, entendo eu, que essa suposta irregularidade não deva ser atribuída ao gestor. O gestor não teria como entrar na esfera do Poder Legislativo e obrigá-los a fazer a devida lei, a lei correta, ou a lei conforme exigia a Constituição. Aliás, excelências, incorreria o gestor, se assim o procedesse, em crime, passível de ser cassado. Está lá no artigo, no Decreto-Lei 201, que você tentar, de qualquer forma, interferir no regular funcionamento do Legislativo é motivo de cassação de mandato. Então, excelência, essa é a irregularidade das contas do gestor. A apresentação, ao invés de ter apresentado uma lei, ter apresentado um decreto legislativo que lhe foi encaminhado
pela Câmara Municipal, na sua prestação de conta. Apenas para registro, Excelência, como se trata, a legislatura foi de 2005 a 2008, os demais exercícios, todos o Tribunal Data Vênia compreendeu essa situação e opinou pela aprovação das contas. Nos outros, os três itens restantes, Excelências, diz respeito aos repasses ao Instituto de Previdência. Foi juntado não só o relatório, foi juntado as comprovações, foi encaminhados as comprovações, os documentos que constam dos anexos, todos encaminhados comprovando o regular repasse. E os dois últimos, Excelências, a aplicação dos índices de saúde e educação. Foi encaminhado um relatório inicialmente, o relatório comprovando esse gasto, a análise do tribunal disse que não era suficiente, e o gestor, depois de muita pesquisa, Excelências, apenas para se ter uma ideia, nós estamos falando, e acredito eu, não por culpa de Vossas Excelências, mas pela enormidade de processos que tramitam nesta corte, nós estamos falando de um processo que tramita há quase 10 anos. Mas, ainda assim, o gestor foi atrás, nos seus arquivos, destes comprovantes, e juntou os próprios documentos comprobatórios de que foi feito o investimento adequado na saúde e na educação. De mais a mais, Excelências, pedindo todas as venhas a esta digníssima corte, nós temos precedentes neste tribunal, julgados desse mesmo tribunal, que, ainda que fosse o caso, ainda que tivesse se descumprido esses índices, essa corte já aprovou algumas contas com ressalvas, considerando as particularidades do caso. Poderia citar aqui alguns acordos, mas entendo eu, não se faz necessário. Já houve aprovação de contas com este tipo de situação, em que forem aprovadas com ressalvas. E então, Excelências, o que pedimos é a aprovação das contas, por entender que as mesmas estão regulares. Muito obrigado. Eu agradeço a participação, a fala do doutor Abdol Marinho, né? Usou um tempo bem aquém daquilo que lhe era facultado, e passa a palavra, como é de praxe, ao membro do Ministério Público. Senhor presidente, senhor relator, senhores membros do plenário, senhor advogado, nós ouvimos atentamente a sustentação, que tratou de basicamente 4 itens, né? O primeiro item é a ausência de documentação e, segundo consta do relatório e do nosso parecer, estavam faltando 2 documentações. Uma era a lei do subsídio e outra eram os pareceres do Conselho Municipal de Saúde. O MP, ele manifesta o entendimento no sentido, como foi colocado pelo causídico, de que o decreto legislativo foi um equívoco do Poder Legislativo. E, em razão disso, nós nos manifestamos, nesse caso, que deve ser acatada parcialmente a alegação, mas o item 2.1 continua tendo irregularidade em função da ausência dos pareceres do Conselho Municipal de Saúde. Com relação aos outros itens que estão pendentes, tem 2 que são os que mais comprometem as contas, ao nosso ver, que são os não cumprimento de índices. E, embora a sustentação oral tenha colocado que foram apresentadas documentações, a unidade técnica, em seu parecer, relata de que foram feitas alterações nos números apresentados sem a devida comprovação. Então, os números apresentados pelo gestor, eles não batem com o que já constava
na prestação de contas. E assim sendo, não faz sentido rever essa irregularidade. Ela já foi consolidada nas análises e simplesmente mudar os números de um relatório não desfaz esse fato. Então, esses dois índices permanecem abaixo do mínimo legal. E eles permanecem, portanto, maculando as contas. Como são dois itens que pesam, nós mantemos o nosso parecer como está nos autos. Nós estamos a examinar o processo 2585, né? É porque o doutor Abdon identifica como tomada de conta da administração direta, mas na verdade é contas de governo, né? Tem os dois 2008. juntos. É porque tem aquele caso de... É porque é de 2009, entendi. 8. 2008/2009. Entendi. Certo. Bem entendido. Bom, debate. Não sei se o doutor quer acrescentar alguma coisa. Reforçar que, louvando a brilhante colocação do ilustre procurador, foi feito, sim, nós próprios detectamos os equívocos, por isso que foi feita a correção em sede de análise do RIT. E juntamos os documentos que foram encaminhados, embora o Ministério Público tenha entendido, na análise a destempo, foi encaminhado a esta Corte. Documentos, comprovações do que aquilo que foi dito de fato batia, doutor procurador. E apenas no próprio relator, no próprio manifesto do ilustre Ministério Público, é dito que o seguinte, que essa documentação poderia ser apresentada em sede de recurso. Eu me pergunto, Excelência, nós vivemos em tempos de economia processual. Por que não? Se já está no tribunal, na análise de contas, por que não se juntar agora que o processo ainda não foi juntado? Por que esperar um outro momento para juntar, se já está nos autos? Essa argumentação. Está bem enquadrado como questão de fato, doutor Abdon. Está bem enquadrado. Bom, alguma moção em sede de discussão? Senhor presidente, só queria ouvir o doutor Jairo. Essa diferença dos índices são próximas ou são distantes? Só isso. Tá bom, obrigado. Bom, mas vamos então coletar os votos, né? Senhor presidente. Foi? Sim, começando pelo voto do relator. Exatamente. Começando pelo voto do relator. Então, senhor presidente, senhores membros desta sessão, como nós vemos a defesa alegando que já tinha juntado a documentação e que agora, ou que se dava realmente a apreciação e não ter detectado esses devidos índices, que são os relevantes, são os dois índices, né, doutor Jairo enfatizou bem, que são os índices de educação, de saúde, de salário. Aí nós gostaríamos, então, de que recepcionasse essa documentação, fazer a devida análise novamente, para tirar a dúvida se realmente tinha ou se podemos acatar essa documentação neste momento. É esse, então, minha apreciação no momento. Acatar a documentação, retirar o processo de pauta para que fosse devidamente analisada pelo setor técnico e também do outro Ministério Público de Contas, analisar a documentação e nosso gabinete para poder fazer a devida análise também após essas Nobre relator, indagar Vossa Excelência. Certo. O sustentador disse no púlpito de que o procurador, no parecer, diz que os documentos estão acostados, mas deixaria para uma própria oportunidade no recurso. Eu pergunto a Vossa Excelência viu esse documento? Esse documento, Vossa Excelência, teve conhecimento? Esse documento é o seguinte, ele está realmente dando entrada porque agora, né? Porque se há essa informação, certo. Se há essa informação e a confirmação do procurador de que esse documento está nos autos, acredito que Vossa Excelência já podia até trazer a decisão agora, se Vossa Excelência tem que conhecimento desse documento. Mas se não tiver, eu aceito os argumentos de Vossa Excelência de retirar de pauta para análise posterior. Era só essa indagação que eu queria fazer de Vossa Excelência.
De bom Acompanho o ouvido, relator. de bom ouvido que realmente o que foi atentado pelo senhor conselheiro Raimundo Oliveira Filho. Pelo que está na pauta aqui, nós estamos ainda em sede de primeira... Defesa. Primeira decisão. Primeira decisão. Ele está apresentando. Eu acolho o relatório do relator, senhor presidente. Senhor presidente. Já estava antes. Era isso exatamente. Eu queria pedir exatamente esse esclarecimento. O documento foi apresentado junto com a defesa ou está sendo apresentado agora? Essa questão, por favor, doutor Abdon. Não foi apresentado. Não estava. Quando foi o RIT, a defesa apresentou os seus relatórios e documentos extra. Aí foi feita a análise do RIT e o RIT colocou o seguinte, que permanecia aqueles itens, porque, embora alegado, não tinha os documentos. E nós juntamos... Agora. Não agora, juntamos depois a documentação neste RIT. Temos que colocar as coisas com a devida honestidade perante essa corte. Está claro. O documento foi aposto depois do Ministério Público. Estou compreendendo que não tem decisão ainda. Não tem decisão ainda. É porque... E que nós não estamos em sede de recurso de reconsideração. Nós estamos em sede de primeiro julgamento. Exatamente. O relator já externou a sua posição, que eu concordo com ele. Para tirar a economia processual, viu? De que essa coisa seja analisada, a coisa mais simples do mundo, sabendo que tem um documento comprobatório, não, deixa para quando for desaprovada no recurso. Eu nunca aceitei essa coisa sem pé nem cabeça, é uma posição que não tem nada a ver com a lógica. Então eu concordo com o relator e suspende para análise e, posteriormente, retorno ao plenário. No caso, agora, eu estou de acordo com o relator. A indagação que eu fiz foi com referência ao documento. Doutor Álvaro. O doutor já está tentando... Blackout, olha para o Blackout e falo algo. Doutor Blackout. Né? Bom, o doutor Jário já fez vai verificar em loco aqui no processo. Sim. É importante dizer, para que não se fale aqui em precedente, que nós estamos decidindo antes não é em sede de recurso de reconsideração. O que mais incomoda é quando o documento surge no embargo de declaração do recurso de reconsideração. Não é o caso. Não é o caso. Nós não temos ainda sequer uma decisão. Isso aí é bom que se marque. Decisão precoce. Exatamente. É bom que se marque aí, em que pese o processo ser um processo de 2008, mas é bom que se diga isso. Então, eu assim proclamo o resultado. Pode continuar, doutor Álvaro, a relatar os demais processos, como é de praxe. Então, passa a relatar, neste momento, o processo 5.570 de 2011. Gente, antes de fazer a devida relatoria, seria de bom ouvir nós trazermos, então, o processo que eu incluí na pauta, o 1.267 de 2018. É uma norma, tem problema não, pode relatar, doutor Álvaro. Era bom de bom ouvir que nós colocássemos logo ele. Esse projeto de resolução altera a resolução 285, de 4 de outubro de 2017, Tribunal de Contas do Estado do Maranhão. Vou tirar os considerandos. Aí ele passaria, no caso, a vigorar artigo 2º do artigo 1º, ao ficar alterado o artigo 2º da resolução 285, de 4 de outubro de 2017, que passa a vigorar com a seguinte redação. Então, o artigo 2º. Para fins de gestão transparente da informação, serão publicados no sítio oficial eletrônico do Tribunal de Contas do Estado, Maranhão, listas individualizadas evidenciando, item 1, alterações decorrentes de revisão pelo próprio TCE
Maranhão. 2. Alterações decorrentes de cumprimento de ordem judicial. E, item 3, os gestores declarados inadimplentes por resolução do Tribunal de Contas. Parágrafo único. As listas divulgadas com base nos incisos 1 e 2 deste artigo contemplarão informações acerca do número de processos de revisão ou do número de processo judicial que der causa à alteração. Aí tem o artigo 2º, que esta resolução entra em vigor, aí no caso. Tem alguma dúvida? Os senhores têm alguma dúvida sobre esse processo? Só para esclarecer, o que está se alterando aí é somente para acrescentar que nessa lista que o tribunal é obrigado a encaminhar para a Justiça Eleitoral, irá também o nome dos inadimplentes. É só isso, tão somente isso. Até porque a Justiça Eleitoral já nos pediu para não encaminhar mais. Né? O que estava acontecendo? A declaração de inadimplência, o tribunal fazia um ofício e encaminhava para lá. Individualizado. O atual presidente nos fez um ofício dizendo, não faça mais isso. Manda tudo junto. E aí adimplentes o tribunal e inadimplentes juntos, vai analisar com uma lista só. É tão somente isso. Então, sem objeção, declaro aprovada o projeto de resolução. Mais alguma coisa, doutor Álvaro? Eu tenho relatado, então, esse processo da pauta de hoje. Quanto a esse processo bem esclarecido, inclusive com a anuência do conselheiro presidente, foi muito boa sua manifestação. E relata agora o processo que são da pauta de hoje, no caso, já devidamente publicada. Processo 5.570 de 2011, referente à tomada de conta especial. Convênio, no caso, esses processos, é o convênio 1.000, é bom ler, 1013, 139/2008, celebrado entre a Secretaria de Estado das Cidades e Desenvolvimento Regional Sustentável, CECID, de responsabilidade da senhora Thelma Pinheiro Ribeiro, gestora da Prefeitura, e a gestora da Prefeitura de Dom Pedro, responsabilidade do senhor José de Ribamar Costa Filho, prefeito no período de 1/1/2005 a 31/12/2008, e também a senhora Maria Arlene Barros Costa, prefeita a partir do período de 1/1/2009, no exercício financeiro de 2008. O procurador constituído deste processo é o senhor advogado José Henrique Cabral Coraci. Então, diante do exposto, manifesto minha concordância com o parecer ministerial que seja julgada irregulares as contas do convênio em razão de omissões da prestação de contas, imputar ao senhor gestor José Ribamar Costa Filho um débito de R$ 129.629,62, devido à omissão de prestar contas dos recursos recebidos com fundamento no artigo 172, inciso 9 da Constituição Estadual. Aplicar ao senhor responsável também uma multa de R$ 6.481,48, que é 5% deste montante, de 129 mil. E também a senhora gestora Maria Arlene Barros Costa, que teve 2 períodos, né? Do período que é de responsabilidade da senhora Maria Arlene Barros Costa, uma multa de R$ 5.000. Enviar à Procuradoria-Geral de Justiça do Estado comunicar aos devidos responsáveis as recomendações e a deliberação aqui tomada. Esse é o meu voto, senhor presidente, quanto a esse processo. Decidido, doutor Álvaro. O processo número 4.067/2012, tomada de contas no anual do gestor do FMS da Prefeitura Municipal de Apicuaçu, exercício 2011. Advogados constituídos, doutor Sérgio Eduardo Matos Neves e outros.
Ministério Público de Contas, tem lá o doutor Jairo, aqui presente. Eu voto, no caso, de acordo com o parecer do Ministério Público de Contas, julgar irregulares as contas de gestão do senhor Sebastião Lopes Monteiro, prefeito, de responsabilidade das contas do FMS do exercício de 2011. Aplicar ao senhor responsável uma multa de R$10 mil, imputar um débito no montante de R$2.091.754,06, referente à omissão de R$1.891.661,51 na contabilização das receitas, referente à diferença de 200.092,55 entre os valores das disponibilidades informadas no balanço financeiro da conta bancária e o efetivamente disponível em instituições financeiras, devidamente atualizada na data do seu devido pagamento. Aplicar ao responsável também uma multa de R$ 104.587,70, correspondente a 5% dos seus... correspondente a 5% do valor atualizado do dano causado ao erário. Enviar cópias do devido acordo à Procuradoria-Geral de Justiça e do parecer prévio à Câmara Municipal de Sucupira do Norte. É esse meu voto, senhor presidente, de acordo com o Ministério Público de Contas e com esses detalhes. Nos termos do parecer do Ministério Público de Contas. Eu voto o processo 5.591/2011, tomada de conta especial do convênio 034/2009 da Secretaria da Educação do município de Brejo, de responsabilidade de José Farias Castro. Doutor Álvaro. Ah, sim, esse processo deixar para após. Eu vou pedir para esse processo ser relatado por último. Ok, senhor presidente. Esse processo realmente é do Brejo, ele conhece todo mundo da cidade e ainda é parente de uma boa parte. Só esse processo, doutor. Você pode relatar os outros. Ficaria só esse para o final da sessão. Deixa eu pular aqui para o processo 3.894/2013. Esse processo está aqui, tá? Porque não está dizendo aqui de onde ele é. Não tem nada a ver com Brejo também. Esse processo, doutor Jairo e senhores demais membros, eu vou votar de acordo com a regularidade, com ressalvas da FMS, de acordo com o parecer do Ministério Público de Contas, regular com ressalva. Então, exercício financeiro de 2012, responsabilidade de Alisson Luiz Campores, prefeito, e Everaldo Arthur Francisqueto, secretário de Planejamento, Administração de Finanças. Então, dá ciência ao responsável da decisão aqui tomada. É esse meu voto, senhor presidente. Decidido, doutor. Eu abreviei bem, porque é de acordo com o Ministério Público de Contas e tudo pela regularidade, com ressalva. Esse processo também, o 4.283/2015, voto de acordo do outro Ministério Público de Contas, com a palavra do doutor Jairo Cavalcante,
Vieira. Julgar regular com ressalva prestações de conta anual do Fundo Estadual da Unidade de Conservação, FEUC, exercício financeiro de 2014, responsabilidade da senhora Genilde Campagnaro. Tem que ler devagar. Gestora. Então, esse meu voto também, de acordo com o outro Ministério Público de Contas, regular com ressalva, acompanhando o parecer. Regular, contas reguladas com ressalva. E também o processo 4.645/2014, também voto de acordo com o doutor do Ministério Público de Contas, pelo julgamento regular com ressalvas da prestação de conta anual de gestor do Instituto de Previdência do município de Anapurus, exercício 2013, de responsabilidade da senhora Mirtes Costa Silva Santos, presidente da Câmara. Seja comunicado ao devido responsável. Esse meu voto de acordo com o doutor do Ministério Público de Contas. E o processo 4.302 de 2013, prestação de conta anual de gestores do Fundo de Previdência Social do município de Aldeias Altas, responsabilidade Cátia Costa Gonçalves Menezes, gestora, e Maria José Vieira Bandeira, tesoureira. O exercício é 2012. Eu voto de acordo com o parecer do outro Ministério Público de Contas, que seja regular. Este não tem ressalva nenhuma. Esse meu voto, senhor presidente, membros. E não tem mais relatar o processo hoje. Decidido, doutor Álvaro. Não, eu relatar aquele que está... Sim, ficou aquele de brejo para o final. Senhor presidente, senhores, doutor procurador, inicio relatando o processo 7744/2008, foi uma auditoria realizada no município de Itapecuru-Mirim, o exercício financeiro é 2007, e o responsável é o senhor Antônio da Cruz Filgueira Júnior, prefeito. Doutor Paulo Henrique é o parecerista, e doutor Paulo Henrique entende, senhor presidente, opinando pelo arquivamento dos autos sem julgamento de mérito. E eu, senhor presidente, eu acolho o parecer do Ministério Público. Arquivamento. Pelo arquivamento. E o processo 12.128/2015, apreciação de legalidade de atos e contratos. Aqui, senhor presidente, o SACOB, monitorando essa prefeitura de Afonso Cunha, detectou que 37 contratos não foram alimentados no SACOB. Ele publicou, mas não alimentou. E o doutor Paulo manifesta opinando no sentido da ilegalidade dos atos e aplicação de multa de R$ 600 por eventos. Então, R$ 600 multiplicado por 37 faz um total de 22.200. E eu acolho totalmente o entendimento do Ministério Público. Então, pela ilegalidade, declarações ilegais, e aplicação de multa. E aplicação de multa por evento que faz R$ 22.200. Senhor presidente, são os dois os processos que eu tinha relatado, primeiro porque os outros eu pedi suspensão. Doutor Pavão. Doutor Edmar. Senhor presidente, eu relato o processo 3466/2009, Fundeb de Mirador. O doutor Jairo emitiu parecer nos seguintes termos: do exposto, manifestamos pelo conhecimento do recurso e no mérito diante da permanência das ocorrências que constam no acórdão recorrido pelo seu improvimento com manutenção das decisões recorridas e das sanções aplicadas. E eu estou acompanhando na plenitude o parecer ministerial, conhecendo e não provendo o referido recurso, mantendo o parecer objeto do recurso. É o voto, de acordo com o parecer ministerial. Decidido, doutor. O processo 4330, recurso de reconsideração, 4330 2009, recurso de condenação Bom Jesus da Selva, 2008, é o exercício da senhora Maria de Souza Lira. É um recurso de reconsideração e que o doutor Douglas Paulo da Silva emitiu parecer. Eu também faço do parecer o meu entendimento e voto que haja manutenção da decisão proferida no parecer PLT 7
073/2012, pela desaprovação da prestação de conta do prefeito de Bom Jesus da Selva no exercício financeiro 2008. Esse é o meu voto. Desaprovando as contas de acordo com o parecer do Ministério Público. Conta desaprovada. Processo 4932/2009, 2007, do senhor Francimar, o exercício, Francimar Marculino da Silva, ex-prefeito de governador Newton Belo, doutor Douglas Paulo da Silva emitiu o parecer, ele dizendo o seguinte, que se conheça do recurso de reconsideração, uma vez que foi interposto de conformidade com o artigo 136, que no mérito seja dado de provimento ao presente recurso de reconsideração, considerando com efeito não sanadas as ocorrências presentes no parecer prévio PLTCE 106/2012, que haja manutenção da decisão proferida no parecer 106/2012 pela desaprovação das contas do prefeito do exercício financeiro 2007. Este é meu voto, tal qual se manifestou o Ministério Público de Contas. O processo 3322/2011, prestação de contas do prefeito de recurso de consideração de Igarapé Grande, exercício 2010, de Geames Macedo Ribeiro. O doutor Douglas é o parecerista, que se manifestou que se conheça do presente recurso de consideração, uma vez interposto de conformidade com o artigo 136, que no mérito seja considerado não sanadas as ocorrências presentes no parecer prévio 095, que haja manutenção da decisão proferida no parecer prévio 095/2014 pela desaprovação da prestação de conta do prefeito de Igarapé Grande no ano financeiro 2010. Também faço do parecer, haja vista as inúmeras irregularidades que permaneceram, conhecer do recurso e manter o parecer prévio 95/2014 pela desaprovação. É o meu voto. Processo 3370/2012, tomada de conta de gestor dos fundos municipais de Tinga do Maranhão, do Fundo Municipal de Saúde, da senhora Luzivete Botelho da Silva e Marluce Lima Lins. O parecerista da doutora Flávia, que opinou no sentido de tomada de conta de gestão efeméride do município de Epígrafe relativa do exercício 2011. Os responsáveis apresentaram defesa, motivo pelo qual foi elaborado o relatório de instrução técnica 96/2017, considerando as diretrizes ratificadas pelo Pleno da sessão de 8/3/2017 e subsidiada pela Resolução Atricom 01/6/2014, por medida de racionalidade administrativa, entendeu não restar mantida a ocorrência que culmina a imputação de débito. Assim, ela pugna pela regularidade, com ressalva, sem multa. É com meu voto, de acordo com o parecer da doutora Flávia Gonzalez Leite, é meu voto. Regular sem multa. Senhor presidente, eu na sessão administrativa, eu tenho um processo aqui que me pôs alguma dúvida, eu peço mesmo fora de a concessão de Vossa Excelência para que suspenda esse processo para trazer da próxima sessão, que é o processo 4178. É só? Só. Doutor Blacal. Senhor presidente, senhores conselheiros, senhor procurador, relato o processo 3665/2009, está suspenso o julgamento. Trata-se da tomada de conta anual do gestor e da administração direta do município de Bacuri, Maranhão, o exercício 2008. Os responsáveis, senhor Washington Luiz de Oliveira, prefeito, e José Rosendo de Santana, secretário municipal de administração. O processo está em fase de recurso de reconsideração. Em 1º de julho de 2015, por meio do acórdão PLTCE 602 de 2015, ora recorrido, em sede de embargo de declaração, decidiu manter o inteiro teor do acórdão PLTCE 867/214, de responsabilidade desses gestores,
Essas contas, na oportunidade, foram julgadas irregulares, com aplicação de multa e imputação de débito de R$ 467.850, mais multa decorrente dessa imputação de R$ 93.570. Quando eu trouxe o processo para a relatoria, na fase do recurso de reconsideração, houve sustentação oral. E o único ponto remanescente foi essa imputação de débito de R$ 467.850. O processo é de 2008. E eu resolvi suspender o julgamento, pedir para suspender o julgamento para analisar esse ponto. Foi à unidade técnica e depois ao Ministério Público. Tanto a unidade técnica quanto o Ministério Público consideraram sanadas em decorrência do que decorreu da sustentação oral. De modo que, havendo convergência de posicionamento, tanto da unidade técnica quanto do Ministério Público, eu voto no sentido que o tribunal considere essa conta regular, excluindo esse débito e a multa. Bem resolvido. Processo 2998-2013 trata da prestação de conta, o processo digital, da prestação de conta anual do presidente da Câmara, senador Larroque, o exercício é 2012, responsável Maria Rita Barroso Pereira Dias. O processo foi devidamente instruído, a gestora foi validamente citada, apresentou defesa, que também foi instruída, a parecer do Ministério Público. Portanto, foram cumpridos aí o rito procedimental e observada a ampla defesa e o contraditório. Remanesceram algumas irregularidades, após tudo isso, despesa indevida, com pagamento de juros e multas, irregularidade no processo licitatório, convite 01/2012, etc. 2 convites. O Ministério Público se posicionou pelo julgamento irregular dessas contas. Assim, voto no sentido de que o tribunal, colhendo o parecer do Ministério Público e a conclusão da unidade técnica, no sentido do julgamento irregular das contas, o presidente da Câmara, senador Larroque, senhora Maria Rita Barroso Pereira Dias, no exercício de 2012, aplica ao presidente da Câmara a multa de R$ 4.000 por essas irregularidades dos convênios, condene a presidente da Câmara ao débito de R$ 1.793,57 e multa decorrente R$ 358. É como voto, senhor presidente. Contas irregulares com débito e multa. Por último, o processo 3006/2010, embargo de declaração, interposto contra o acórdão PLTCE 1064/2017, que formalizou o julgamento das contas anual do prefeito do município de Marajá do Sena, exercício 2009. Alega os embargos de que houve omissão no acórdão embargado. Analisei todos os termos desse acórdão e cheguei à conclusão de que devo conhecer, por isso voto pelo conhecimento do recurso, mas no provimento negue em razão de não entender que houve omissão, nenhuma omissão, nem contradição. Recurso conhecido não provido. Doutor Nava. Eu convido, então, o nosso conselheiro decano para presidir a sessão, enquanto o doutor Álvaro relata o único processo que resta relatar. Eu concedo a palavra ao conselheiro Álvaro César para relatar o processo da pauta. Senhores membros, é o último processo que eu tenho a relatar, o 5.591/2011, tomada de conta especial do Convênio 34/2009. Foi tomada de conta da Prefeitura de Brejo, Maranhão, de responsabilidade de José Farias Castro, prefeito
É atual prefeito também, né? Esse exercício era de 2011. Não há procurador constituído. O Ministério Público ontem lá, o doutor Paulo Henrique Araújo dos Reis. A unidade técnica concluiu que fosse desconsiderada a irregularidade descrita na responsabilidade no responsável. Não vou ler essa parte não, que ele só está dando os itens aqui, eu não vou procurar ler o item, que eu tenho que abrir o processo, aí inclusive administrativo. O parecer do outro Ministério Público de Contas é assim. Assim sendo, o Ministério Público de Contas opina no sentido de julgar irregulares as contas do convênio, apurado na presente tomada de conta especial, condenando o gestor acima qualificado a ressarcir aos cofres públicos dos valores desembolsados, atualizados, a contar da data do repasse, ou das datas também, né? Está entre parênteses aqui. Bem assim que lhe seja aplicado multas. Agora aqui, meu Deus do céu. Por favor, senhora secretária, porque ele está citando aqui 2 responsáveis, e até então eu só li um responsável, que era o prefeito, então, na época de 2011. Quer ler, por favor, aí, doutora secretária? Aí se está publicado os 2 nomes dos 2 responsáveis, para não ter que abrir aqui o processo. Está aplicado, está aí, né? Porque no meu resumo não está. Então, pronto, está correto, realmente. João Bernardo Bringel e José Farias, certo? Já citado. Então está correto. Fiquei com medo aqui que no meu resumo aqui não está constando o segundo nome do gestor, o segundo gestor. O secretário da época. Exatamente, quem repassou, você é responsável também por repassar, né? Exatamente. E também, novamente, a Secretaria de Estado da Educação. Realmente é o secretário Lourenço, né? Doutor Lourenço. O processo, então, com essa... condenando os gestores acima qualificados a ressarcir os cofres públicos dos valores desembolsados, atualizados. Então, o meu voto, eu vou, senhores membros, votar regular com ressalvas, contrário ao parecer do Ministério Público de Contas, em vista de que no item C, até da própria unidade técnica deste tribunal, que ele realizou o pagamento total dos serviços contratados após 5 meses do encerramento da vigência do convênio, ocorrido em 31/7/2009. Então, diante do fato de que ele fez esse devido pagamento total, é esta a minha divergência do outro Ministério Público de Contas. Certo. Então, julgar regular com ressalva, que seja aplicada uma multa de R$1.000 para cada um dos gestores, excluir a responsabilidade, no caso do senhor Lourenço José Tavares Vieira da Silva, em razão de que não mais exercia a função de gestor da Secretaria da Educação. É esse o meu voto, senhores membros. Como há divergência do Ministério Público, meu parecer, eu colho o voto do conselheiro Pavão. Então, continua contra o Ministério Público de Contas com a ressalva. O conselheiro Antônio Blackout. Resultado. Nada mais a ver, está atrás, declaro encerrada a pré-sessão. Esse aqui é meu, né?